dia, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre as causas das grandes revoluções que ocorreu no mundo inteiro ao longo da história. O que leva um povo a se revoltar contra o seu governo? Vou estar trazendo exemplos de revoluções que ocorreram por conta de revoltas contra os governos em questão. A primeira delas é a Revolução Francesa. Por que ocorre a Revolução Francesa? Por alguns aspectos pertinentes, por exemplo. No período anterior, pouco antes do processo revolucionário francês, ocorreu uma seca gigantesca na França e diminuiu a produção de alimentos. O que resultou nisso? Fome, miséria extrema, que foi se tornando um barril de pólvora, que se agravou a posteriori à participação das tropas francesas no processo de independência das 13 colônias que hoje é os Estados Unidos. E outra coisa também, os privilégios políticos ocorridos na Revolução Francesa, em que somente o chamado terceiro estado pagava impostos. Isso gerou o processo revolucionário. Posteriormente, eu vou estar falando mais sobre a Revolução Francesa mais para frente, outra vez, mas vou dar outros exemplos que têm essa similaridade. A Revolução Russa. Assim como na França pré-revolucionária, existia uma classe que não pagava impostos e os impostos eram sobrecaíam somente no terceiro estado. E isso também foi um dos estopins para a Revolução Francesa. A Revolução Russa ocorre em um ambiente similar à França pré-revolucionária. Por quê? A Rússia era basicamente governada por uma instituição feudal. Assim como na França, existia uma classe de privilegiados e somente a classe pobre pagava impostos para sustentar uma corte de parasitas. E agravou-se ainda mais com a participação da Rússia na Primeira Grande Guerra. E o que eles fizeram? Principalmente na fase de Revolução Bolchevique, prometeu bandeiras que era de vital importância para os russos no momento. A retirada da bandeira da Rússia da Primeira Grande Guerra e a reforma agrária e reforma urbana. E de quebra deu educação para esse povo. E eram as bandeiras da Revolução Russa, que só encontrou o caminho junto ao povo porque as bandeiras sociais eram negligenciadas pelo czar, o governo do czar Nicolau II. E é por isso que ocorre a Revolução Russa, sobretudo a ascensão do bolchevismo na Rússia. Lembrando que ocorre primeiro a ascensão do grupo dos mencheviques, que também eram classificados como socialistas, mas socialistas moderados, e tinham a maioria dos grupos ditos socialistas. E o outro exemplo que eu sempre gosto de citar nos meus vídeos, a Revolução Cubana.
Por que a Revolução Cubana acontece? Por conta de um ambiente similar a, a Revolução Russa e a Revolução Francesa. A miséria extrema e a questão do povo cubano nunca ter aceitado ser colônia dos Estados Unidos. E isso, o Fidel Castro ele consegue aglutinar elementos a seu favor, resgatando os valores da pátria cubana, os valores de José Martí, e prometendo: se eu ascender o poder, vou dar educação, vou fazer reforma agrária e reforma urbana, e oferecer saúde de qualidade para vocês. E de certa forma, a trancos e barrancos, o governo cubano, quando ele ascende ao poder, ele consegue um relativo crescimento, principalmente enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas existia. Mas Cuba só veio sofrer com mais intensidade o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E esse ambiente em que o Batista era um servil que usava do seu país como um prostíbulo para os interesses dos Estados Unidos, esse ambiente, levando em consideração que a maioria das pessoas eram analfabetas e a mortalidade infantil era gigantesca, isso gerou um descontentamento junto à população, sobretudo a ideia de ser colônia, que nunca nunca foi vista com bons olhos junto ao povo cubano. E por isso Fidel Castro ele ascende ao poder, por conta da negligência social ele ascende ao poder porque atende às necessidades do povo a priori. E é para vocês verem a similaridade, a miséria extrema, a negligência com o social, a supervalorização do econômico em detrimento do social, ao longo da nossa história gerou o que eu chamo de revoltas populares, e que foram a miséria extrema foi o estopim para essa grande panela de pressão estourar. E por isso que uma das coisas que me declaro como esquerdista é justamente isso. Eu penso que não adianta o econômico e as mil maravilhas se o povo passar fome. O que adianta a riqueza se as pessoas passarem fome? O que adianta a riqueza? Por exemplo, fulano é rico. O que adianta ele saber que ele é rico se milhares e milhares de pessoas no mundo passam fome? São submetidas às condições degradantes de vida. E isso tudo é um alimento para as revoluções armadas ao longo da nossa história. E o que tem em comum isso? O povo conheceu o sistema e se revoltou com o sistema. E aí que tá. Eu concordo, por exemplo, com o Merlin, do canal Merlin II, quando ele diz que o Bolsonaro seria melhor o Bolsonaro ficar, né? Porque somente o povo conhecendo o que é o neoliberalismo, o que é o sistema, ele vai rejeitar esse sistema até o fim. Lógico que devemos lutar, por exemplo,
lutar contra o fim da educação pública, lutar contra o fim da saúde pública, lutar contra o fim dos nossos direitos, mas o povo tem que ver para crer, o povo tem que ver que esse neoliberalismo é um discurso para país pobre continuar país pobre, porque as grandes nações do mundo não são liberais, não são neoliberais. A China, por exemplo, é um exemplo disso. A China tem forte intervenção econômica na economia, o governo chinês. Os Estados Unidos, idem com o senhor Donald Trump, entre outras coisas que podem ser colocadas para exemplificar esses 3 exemplos que eu falei. Privilégios de não pagar imposto também, e sobrecarregar o imposto somente na classe pobre gera esse processo. É isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifiquem se estão inscritos. E no mais, galera, para aqueles que vierem pela primeira vez assistir meus vídeos, não deixe de acionar os sininhos das notificações, inscrever-se no meu canal e até a próxima, se Deus quiser.